querido, Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nesta tarde, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, Pai, porque tu és santo, 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 Pai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós convidamos para vir aqui nessa tarde, Senhor Deus. Enche os nossos corações. Ministra, Senhor Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Senhor Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante das tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, eu apresento a minha vida diante de ti, a vida, Senhor Deus, do pastor Domingos diante da tua presença, Senhor. A vida, Senhor Deus, da nossa irmã Jael, Senhor Deus, na tua presença. A vida da nossa irmã Ziel também diante de ti, Senhor. Todos nós, ó Pai, que estamos reunidos aqui, Senhor Deus, nesta tarde, em busca, Senhor Deus, a ti, Senhor Deus, em entrega diante da tua presença, Senhor. Pai, eu quero colocar também diante de ti, Senhor Deus, a vida da tua igreja, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja, Senhor. Então proteja cada um, Senhor Deus. Visita cada lar, Senhor Deus, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Nós sabemos, ó Deus, as necessidades que cada um tem, Senhor. Tu conheces, ó Deus, no profundo, Senhor Deus, dos seus corações, da sua alma, a necessidade que cada um tem, Senhor. Por isso, ó Pai, vai de encontro com a necessidade de cada um. Cada pessoa, Pai, que está nos assistindo agora nessa tarde, Senhor. Cada, Pai, Senhor Deus, cada pessoa que está, Senhor Deus, sedento da tua palavra, Senhor Deus, de ouvir de ti. Espírito Santo, ministra agora nas suas casas, nos seus lares, Senhor. E faça-se, Senhor Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai. Manifesta, Senhor Deus, a tua vontade sobre nós, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Pai, pelas nossas culpas, Senhor. Perdoa-me, Senhor Deus, muitas vezes pelo jeito de agir, pelo jeito de falar. Pai, Senhor Deus, santifica a minha boca, santifica os meus lábios, Senhor. Santifica os meus pensamentos, Senhor Deus, santifica-nos, ó Pai. Tua palavra diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor, ó Pai. Então santifica os nossos corações, Senhor, e mostra-nos, ó Pai, a tua vontade. Pai, em especial, eu também quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, nas suas casas, nos seus lares, Senhor. Todos aqueles que padecem, Pai, de qualquer tipo de doença, Pai. Senhor Deus, eu quero orar, Pai, pela vida do irmão Vilmar, Senhor, que está, Senhor Deus, caído, meio prostrado, Senhor Deus, por causa da sua enfermidade. Pai, eu quero orar agora, Deus, para que o teu poder de cura, Pai, em nome de Jesus, alcance a vida do Vilmar agora, Senhor Deus, e cura ele de toda diabetes, Pai. Cura ele, Senhor Deus, de toda insuficiência de insulina, Pai, qualquer problema que ele esteja desencadeando, Senhor Deus, seja no seu fígado, seja nos seus pâncreas, seja nos seus rins, ó Pai, em qualquer tipo de órgão, Pai, paralisa agora essa doença no seu corpo. Espírito Santo, ministra o coração dele, visita onde ele está agora, Senhor. E nós, ó Pai, essa é a nossa responsabilidade, Pai, como igreja, orar por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, Pai, por aqueles, Senhor Deus, que estão desanimados, estão caídos, estão frustrados, ó Pai, e necessitam de esperança, necessitam, Senhor Deus, de olhar, Senhor Deus, para as tuas promessas e ver, ó Deus, que tu és um Deus que cumpre cada promessa na vida de todos, Pai. Senhor Deus, e tu és um Deus de cura, tu és um Deus de milagres. Por isso, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor Deus alcance a vida do irmão Vilmar, Senhor. Alcance o coração dele, alcance a sua família, sua esposa, seus filhos, sua geração, seus netos, todos eles, mas em especial, Senhor, cura a vida deste homem, perdoa os seus pecados, Senhor, tenha
a tua misericórdia, derrame a tua misericórdia, o teu amor sobre a vida deles, Senhor. E cura, Deus, toda a ferida da alma, Senhor Deus. Cura, ó Deus, todos os traumas que talvez ele tenha tentando carregar e ele não consegue se desvencilhar disso, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama, Pai, o teu bálsamo de cura sobre ele, Senhor. Pai, começa a curá-lo da cabeça até a ponta dos pés, ó Deus. Que uma unção de cura, Pai, seja, Pai, elevada agora na vida dele, aonde ele está agora, Senhor. Que o teu poder seja derramado sobre a vida dele. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai. Sobre, Pai, outras pessoas também que estão enfermas, ó Pai. Eu quero colocar em especial a vida da nossa família nas tuas mãos, Senhor. A vida dos nossos filhos. E pedir também, ó Deus, a tua unção de cura, Senhor. Sobre a minha vida, sobre a vida da Jael, sobre a vida da Ziel, Pai. Sobre a vida da nossa família, Senhor. Pai, faça com que o Deus mau, Senhor Deus, não nos toque, Senhor. Porque a tua promessa, Pai, tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. E que o mal não pode tocar. Então, Pai, Senhor Deus, nos cobre-nos com o teu amor, com a tua graça e com a tua proteção, Senhor. Cura-nos, ó Pai, da cabeça aos pés. Porque o Senhor já levou sobre si, Pai, toda dor e toda enfermidade, Senhor. Por isso nós cremos no teu poder de cura. Nós cremos, ó Deus, que tu és um Deus de poder. Tu és o Deus, ó Pai, que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Tu és o Deus, ó Pai, Senhor Deus, que curou paralíticos, coxos, cegos, mudos e fez falar, Senhor. Por isso é esse mesmo Deus que nós cremos. É um Deus de poder. É um Deus que transforma. É um Deus que restaura. É um Deus que ama incondicionalmente, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Muitas vezes o nosso amor não alcança, não atinge o teu amor, Pai. Porque tu és muito grande. E tu és muito poderoso, Senhor. O teu amor é infindável, Senhor. O teu amor, Senhor Deus, é tão grande, ó Pai, que nós não conseguiríamos fazer o mesmo sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Pai. Mas é porque o Senhor já levou naquela cruz sobre si, Pai, toda dor, toda enfermidade e venceu o mal. O Senhor nos dá a cada dia essa esperança, Senhor, de viver contigo e de estar um dia com o Senhor na eternidade, Pai. Lá onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, ó Pai. Lá não haverá frustração, lá não haverá dor, não haverá depressão. Senhor Deus, nenhum tipo de enfermidade lá haverá. Muito menos tristeza, Senhor. Mas nós estaremos lá, Senhor Deus, em plena alegria, em pleno regocijo, glorificando o teu nome, porque tu és o nosso Criador, Pai. Senhor, toca naqueles corações, Deus, que ainda não foram alcançados por ti, Senhor, mas aqueles que estão esperando uma oportunidade, Pai, para, Senhor Deus, ouvir a tua voz e as suas vidas serem restauradas. Espírito Santo, toca nesse coração agora, Senhor. Aquele, Senhor Deus, que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, posso fazer, ó Deus, essa decisão hoje, Pai, porque não sabemos se existirá o amanhã. Então toca nesses corações hoje, Senhor, no coração desses jovens, no coração desses adolescentes que estão perdidos, Senhor Deus, que estão caídos em vícios, que não conseguem se libertar, Pai. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu poder alcance a vida desses jovens, Senhor. Tire eles, Pai, da depressão profunda que eles se encontram. Tire eles da falta de indecisão, Senhor. Muitas vezes não sabem tomar a decisão certa para a sua vida, Pai. Espírito Santo, direciona cada
transforma, Pai, o coração desses jovens. Transforma o coração desses casais, Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus, reatar os seus laços, ó Pai. Muitas vezes casamentos destruídos, ó Pai. Casamentos desalinhados, Senhor. Faça com que eles possam se alinhar novamente contigo, Senhor. E que nesta tarde, Senhor, tudo aquilo que pedimos, ó Pai, todas as orações que estamos elevando a Ti, Senhor, o Senhor possa ouvir, Pai. Atende, Senhor, o nosso clamor. E que nesta tarde, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, como ela nunca volta vazia, ela possa nos transformar, Senhor, renovar a nossa mente, nos dar o crescimento que precisamos, nos trazer a maturidade espiritual, Senhor, e nos elevar, Senhor Deus, cada vez mais na Tua santidade e na Tua presença e na intimidade contigo, Senhor. Em nossos lares, em nossos quartos, o Senhor possa contemplar. Pai, Senhor Deus, que nesta tarde a palavra que será ministrada aqui, Senhor, seja, Pai, diretamente do céu, diretamente da Tua boca, Pai. E que o Senhor, ó Pai, use poderosamente o pastor Domingos, Senhor Deus, debaixo da Tua unção, da Tua graça, Senhor Deus, do Teu amor, com toda a coragem e ousadia que o Senhor já deu. Pai, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela penetre, Senhor Deus, como uma espada de dois gumes no coração de quem vai estar ouvindo, Senhor Deus, refletindo, meditando nesta tarde, Senhor. Pai Deus, nós te louvamos, Pai amado, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome e Te glorificamos, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Tiago 1:12 diz o seguinte: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Em outras versões, Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1:2 até o versículo 3. Muitas vezes nós falamos de pessoas que Deus operou grandes maravilhas na sua vida, grandes milagres. Ouvimos grandes testemunhos de homens e mulheres de Deus que fizeram coisas extraordinárias na vida deles, mas por trás de todo o testemunho existiu um teste. A palavra testemunho, ela começa com teste. Ninguém tem um testemunho sem passar por um teste. Ninguém, repito, tem testemunho sem passar por um teste. E Tiago fala: considere motivo de grande alegria passardes por várias provações.
Então nós precisamos passar por todo tipo de testes ao longo da nossa vida. E passar por eles é importante para nós nunca aprendermos a nunca desistirmos daquilo que Deus nos dá para fazer. Nós precisamos compreender o papel, a importância dos testes na nossa vida. E as pessoas geralmente não entendem o valor do teste. Paulo diz que aquele que quiser servir seja colocado sob teste. Deus nos testa o tempo todo. Como que Ele nos testa? Nos coloca em situações difíceis e para ver como nós vamos reagir às situações adversas que nós vivemos. Então, tudo que Deus permite que nós passemos, a Bíblia diz que é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas têm um propósito muito claro de nos levar a um patamar de vida diferente, de fé diferente. Então, quando nós nos deparamos com provas, com provações, como diz aqui Tiago, Deus espera que nós enfrentemos, que nós aceitemos os testes e nos recusemos a fugir deles. Não podemos fugir, porque os testes nos ajudam a enfrentar muitas coisas no futuro. Eu e Raquel vivemos por situações muito difíceis. Eu vou pedir para minha filha depois colocar algumas fotos de testes que nós vivemos em África. A Raquel viveu na África comigo 7 anos em missões. Pegou malária 12 vezes. Ficamos sem mantenedor nenhum desde 2009, creio, 2008, no final de 2009, depois que a Jael nasceu, ficamos sem mantenedores, não tínhamos sustento, ninguém nos enviava mais dinheiro, porque a profeta falou que não era para enviar dinheiro para nós na África. Tem pessoas que se dirigem por profecias e profetadas, não estão arraigadas na palavra, não conseguem suportar os testes de Deus. E passamos fome. Lembra quando a Jael nasceu? Não tínhamos fralda, não tínhamos leite, não tínhamos carro, não tínhamos igreja, não tínhamos sustento, não tínhamos ninguém. E ainda assim nós fizemos o ministério, caminhamos a pé, demos cursos, construímos uma escola com as próprias mãos, fazíamos tenda em um horário, em outro horário a gente fazia o ministério. A Raquel ficava lá na Mapunda com a bebê, só ela, sozinha, sem casas ao redor, mato, sem energia. Tínhamos um pequeno gerador, que à noite a gente colocava 5 litros de combustível para funcionar das 18 às 19 até as 22. Depois o combustível acabava. Era o único momento que a gente tinha para fazer, para refrigerar os nossos alimentos. Refrigerar os nossos alimentos. E a Raquel ficava lá com a bebê. Não tinha chuveiro, não tinha água quente, não tinha água encanada, a casa não tinha piso, o chão não tinha piso batido, não tinha teto falso. E nós lá, certeza absoluta de que estávamos no centro da vontade de Deus. Hoje eu vivo no Brasil e vejo pessoas que choram porque não conseguem pagar o aluguel. Ai meu Deus, eu vou morrer agora, o que vai acontecer? Ai meu Deus, está difícil.
se sair agora aqui para procurar um emprego, está cheio de empregos. As minhas filhas, elas vendem trufa, faz tranças, vendem trufa e trabalham na Whirlpool. 16 anos. Começou a atravessar aos 13. Trufa, trança, trabalha na Whirlpool. 16 anos. Porque o pastor Sebastião me ensinou: treina as tuas crianças para o sucesso. Treina. Tem adultos que não conseguem viver de forma independente, porque não aceitaram passar pelos testes da vida. São crianças, bebês grandes, sem caráter. Vão nas drogas, vão no álcool, vão na prostituição, porque não têm caráter para suportar as provações. Resultado: ninguém faz algo grande sem passar por testes. Provações nos provam e os testes nos testam. E na maior parte do tempo, o propósito desses dois, provações e testes, é nos mostrar quem nós realmente somos. Os testes, eles mostram quem você é, minha filha. A prova mostra quem você é. Não adianta só gritar, achar uma daica, glória a Deus, rodopiar. Não tem fé para suportar a aflição. Por quê? Porque não passou pelos testes. Fugiram os testes. Então, podemos ter todo tipo de pensamentos bons, né? Eu sou caro, eu prego, eu canto, eu tenho dons, tenho talentos. Mas tudo isso se confirma quando você é colocada à prova. Tudo se confirma quando nós somos colocados à prova. Então nós podemos achar que somos honestos, comprometidos com uma causa, e tudo isso só se confirma quando você é colocado sob pressão. Sob pressão, você conhece quem é a pessoa quando ela é colocada sob pressão. Então, nós nunca saberemos em que realmente cremos até que as nossas convicções sejam testadas, a nossa fé testada. E por que isso? Porque ninguém consegue prever como vai se portar diante da pressão. A pressão, o estresse, quando atinge o nível máximo, ali nós podemos então conhecer quem somos. Quem somos. Quando passamos por testes, é que nós vemos realmente se temos um caráter comprometido com valores ou não. Portanto, os testes são bons porque eles confirmam os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Quando a gente é colocado sob teste, você confirma os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por quê? Porque Jesus, nosso Jesus perfeito, foi colocado sob teste no deserto. 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada. Por que Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto? Ele sendo Deus. Por quê? Jesus foi para o deserto para edificar a própria confiança dele e mostrar a Satanás que ele, Jesus, seria fiel até ao fim, não importasse o que acontecesse. Não importava o que acontecesse, Jesus iria até o fim. Então Deus permitiu que Jesus fosse ao deserto para confirmar isso, para que ele confirmasse a sua confiança e também para ele declarar para Satanás que não importa o preço, eu vou até o fim. E o fim para Jesus seria o quê? A
cruz. Seria a cruz. Então as pessoas, elas não podem sempre orar por você. Não podem, né? Seis orar por mim, né? O crente seis orar por mim. Sempre orar para os teus gigantes, os teus problemas. Não. As pessoas não podem, elas não podem lutar as tuas lutas, sempre. Não podem lutar as tuas batalhas. O teu pastor não pode sempre resolver, né? Resolver os teus problemas. Ele pode ir até um certo ponto, mas depois você tem que pegar a bola e continuar. O pastor vai até um ponto e você tem que dar outro passo. O seu melhor amigo não pode lutar as suas batalhas. Não pode lutar as suas batalhas. Porque você precisa aprender a encontrar nas Escrituras a força para você continuar e se manter firme, viver. Precisa aprender a se posicionar no seu próprio território, né? Você precisa chegar ao ponto em que todas as vezes que tiver um problema, o primeiro que você deve recorrer é Deus. Todas as vezes que você tiver um problema, o primeiro que você deve recorrer é Deus. Deus. Então você precisa aprender a encontrar nele respostas e conselhos. Por isso viemos orar. E não no pastor. Você não pode buscar respostas no pastor. Tem que buscar em Deus. Se a tua fé foi provada, então você precisa buscar respostas em Deus. O problema é quando nós não entendemos o que a palavra de Deus fala, nem convivemos com ela. Quando o diabo diz, irmãos, considere motivo de grande alegria passarem por várias provações. 1 Pedro 4,12 nos dá também um grande discernimento sobre por que Deus nos coloca em provas. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para vos provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então, uma das razões pelas quais nós precisamos passar por provas é para testar a nossa qualidade. Está ali na palavra de Deus. Deus nos faz passar por provas para testar a nossa qualidade de crente, de pastor, de líder. E vem provas difíceis que às vezes nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender porquê. Mas temos que nos calar e nos refugiar em Deus quando nós entendemos o que Tiago fala. Assim como os músculos, eles crescem com exercício, né? Uma fé firme, ela procede de uma fornalha de aflição. Assim como os músculos crescem com exercício, né? Você vai na academia para ficar forte, não é isso? Bíceps, tríceps. Quanto mais as pessoas exercitam, mais elas ficam fortes. A fé, ela é fortalecida quando nós suportamos a fornalha da aflição. Então, às vezes as pessoas falam, Jair, eu quero ser como um pastor. Eu vejo lá o Felipe dizendo, eu quero ser como você. Vejo aqui pessoas, pastor, eu quero ser como você. Mas as pessoas não sabem que por trás disso que eles veem existiu um teste e ainda continua existindo testes difíceis de fé que as pessoas não estão perto quando nós passamos por isso aqui na África. Não estavam lá, não viveram a prova, não viveram o teste. Quando nós, Raquel, desistimos, né? Pensamos que não íamos mais conseguir, fechamos uma igreja, não deu certo, fechamos um negócio, até que me ouviu um pastor dizendo, olha, eu fali 6 vezes, pastor Malafaia, fali 6 vezes negócios de milhões. Então eu entendi que afinal estávamos no caminho certo do teste.
elas não sabem dos testes e das provações que nós passamos. As pessoas pensam que começou aqui, não começou aqui. E aqui ainda assim estamos passando por vários testes. Ninguém que faça algo grande para Deus seguiu uma trajetória fácil. Ninguém. Amém? Moisés, Elias, Josué, Sansão, Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por terríveis testes. José no Egito passou por muitos testes. Por quê? Porque o nosso caráter, Deus requer daquelas pessoas que fazem grandes coisas, caráter. E o caráter ele se desenvolve por meio dos testes que nós passamos na nossa vida. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Ninguém fará nada grande para Deus sem passar pelos testes da vida. Tiago 1,12. Considerem motivo de alegria quando vocês passam por provações. Por quê? Porque a prova da vossa fé gerará perseverança. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero clamar em favor da minha vida, da vida da irmã Pamela, que ontem esteve no culto, e toda a sua família. Oramos para que o Senhor venha responder às orações deles. Oramos pela vida dos nossos estudantes em Angola. Temos um problema, meu Pai, de documentação e não estamos sabendo como resolver. Queremos pedir o Teu favor, a Tua ajuda hoje, para que o Senhor venha resolver este problema. Precisamos de uma luz, precisamos de uma solução. Precisamos de uma solução, meu Pai. Coloca a Tua mão nesse assunto e resolva por nós. Entregamos as Tuas mãos, os irmãos da igreja, Vinícius e a sua família. Ajuda a resolver os problemas, Senhor, familiares, neurológicos. Entregamos o pastor Rafael, sua esposa. Ajuda-o, Senhor, a caminhar e a passar pelos testes da vida e resolver todos os problemas estruturais, emocionais, psíquicos, para que eles possam caminhar com fé. E abra portas, meu Pai. Seja Deus de milagres. Não apenas quando tudo está bem, mas inclusive quando nada está bem. Obrigado pela vida do Rodrigo. Abençoa o Rodrigo e a Franciele. Abençoa o irmão Vilmar e a irmã Terezinha. Abençoa a Luana e o Gilson. Abençoa o Odair e a Valéria. Abençoa o Everaldo e a Regina. Abençoa a Renata. Abençoa o Leonardo, a Kate. Abençoa o Nauan, a Júlia, a Jael, a Aziel, o Nil. Abençoa o Bernardo, o Benício. Senhor, abençoa cada pessoa que esteve aqui e pedimos que o Senhor traga mais pessoas. Rogamos por obreiros, rogamos por ceifeiros e rogamos para que o Senhor enche esta seara de pessoas provadas, testadas e que estejam dispostas a caminhar com Jesus até o fim. Que o Senhor possa te abençoar e honrar a tua vida e a tua